Afundo no couro macio da minha poltrona predileta, os pés livres das botas de trabalho que me acompanharam o dia todo. Cada músculo do meu corpo canta uma canção de esforço recompensado depois de horas lutando contra o tempo na reforma da casa Buchanan. Assoalhos podres que teimavam em resistir, gesso que desabava como areia entre os dedos, uma escada centenária que pareceu me desafiar a cada lasca que enterrei na pele. O cansaço é bom, desse tipo que só vem quando você sabe que deu tudo de si. O celular vibra sobre a mesa de centro, insistente. Ignoro o primeiro chamado, estendo a mão em direção à taça de Cabernet Sauvignon que repousa há minutos intocada. O vinho, profundo como rubi, captura os últimos raios dourados do sol que se esvaem pelas janelas de moldura artesanal. O aparelho não desiste. Vibra novamente teimoso. Respiro fundo, levo o copo aos lábios e finalmente cedo. Deslizo o polegar pela tela, passando por notificações que se multiplicam. Orçamentos de fornecedores, mensagens de clientes, lembretes de prazos que nunca param. E então ela aparece. Minha mão congela no ar. Uma foto de Nila, minha irmã, envolta em cetim branco, o rosto iluminado por baixo de um véu que parece tecido com fios de luar. A legenda não deixa dúvidas. Último ajuste antes do grande dia. Nila e Travis, para sempre. Casamento? Que casamento? Meus dedos tremem enquanto corro pela timeline, como se o mundo tivesse se movido sem me avisar. Primas exibindo vestidos de madrinha, tias organizando amostras de flores, minha mãe segurando convites com letras douradas, convites que nunca chegaram às minhas mãos. Clique. Comentários se desdobram como uma cascata. Mal posso esperar para celebrar com vocês mês que vem. O local está deslumbrante. Tão abençoada por fazer parte desse momento especial. 57 mensagens, nomes de parentes que mal vejo desde o ensino médio, amigos distantes, conhecidos que nem sabia que ainda existiam. Todos estão lá, todos menos eu. O telefone toca quebrando o silêncio. O nome na tela me faz estremecer, Cíntia Alvarez. Minha mãe. Atendo pressionando o aparelho contra a orelha com força demais. Débora. Sua voz é medida, quase ensaiada. Um tom que conheço bem, aquele que antecede uma explicação que não vou querer ouvir. Mãe, querida, estava justamente pensando em você. Como está o trabalho? Minha mão livre se fecha em um punho. O trabalho está ótimo. Acabo de ver o vestido de noiva da minha irmã no Instagram. O silêncio que se segue é pesado. 3 batidas do meu coração antes que ela respire fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho em águas geladas. Ah, eu ia te ligar sobre isso. Meus dedos apertam o celular até doer. Meu convite se perdeu, mãe? Débora. Aí está. Aquele tom, o mesmo que usava quando eu questionava por que Nila nunca era responsabilizada por nada. O mesmo que soava como uma porta se fechando. Não faça isso ser sobre você. Você sabe como Nila é sensível. Sensível. Como se isso justificasse algo. Sensível a ponto de não me convidar para o próprio casamento? Ou sensível porque você achou que eu estaria muito ocupada com minha carreira, como sempre? O ar na sala fica mais denso. Levanto-me, caminho até a janela. Lá fora, Denver se ilumina contra o anoitecer, indiferente à minha dor. Travis acha que família é importante. Ela diz, como se isso esclarecesse tudo. E eu, aparentemente, não faço parte dessa família. Claro que você faz. Mas você sabe como as coisas são. Como se eu pudesse esquecer. Depois que critiquei o café dela, assinei um empréstimo de $22.000 que ela nunca pagou. Ela tinha as crianças para criar, minha mãe justificou na época. Como se eu não soubesse o que é lutar sozinha. Encosto a testa no vidro frio. Memórias voltam como ondas. Nila aos 10 anos, quebrando o vaso da vovó, e eu assumindo a culpa. Nila aos 17, saindo escondida, e eu inventando desculpas. Eu aos 16, anunciando minha bolsa de engenharia, e a reação da minha mãe. É claro que você conseguiu. Você sempre foi a responsável. Não fui esquecida. Fui apagada. Agora você está sendo dramática, suspira ela, como se eu fosse uma criança birrenta. A gente conversa depois. Preciso ajudar a Nila com os lugares na cerimônia. A ligação termina. Fico olhando para a tela, enquanto novas fotos do casamento surgem. Nila girando no vestido, Travis e os padrinhos provando bolos. Meus pais sorrindo ao lado do casal feliz. Uma família completa. Menos eu. Mensagens começam a pipocar. Jenna, você viu? Me liga. Marcos, do trabalho. Acabei de ver as coisas do casamento da sua irmã. Que porra é essa? Até a senhora Henderson, minha vizinha, se manifesta. Querida, você está a par do que está acontecendo com sua família? Até os que mal fazem parte da minha vida notaram minha ausência.
Volto a afundar na poltrona, sentindo o peso de 35 anos de dedicação esmagando meu peito. Passo a vida restaurando casarões históricos, devolvendo a beleza a lugares abandonados. Mas não consigo reconstruir meu lugar nessa família. A verdade me atinge como uma lufada de ar gelado. Sempre fui a que conserta, a que segura as pontas, a que aparece quando ninguém mais está disposto. Assinei empréstimos, cuidei de crianças no meio da noite, ouvi choros à 1 da manhã. Estive presente. E esse é o meu agradecimento, ser riscada da foto. O celular vibra de novo. Silencio sem olhar, viro sobre a mesa. Pela janela vejo as montanhas a oeste de Denver, seus picos dourados pelo crepúsculo. Além delas fica Boulder, a cidade onde meus pais ainda moram na mesma casa vitoriana onde crescemos, onde Nila voltou com as crianças depois que Eric a deixou, onde planejam um casamento sem mim. Algo muda dentro de mim. Não é raiva quente nem a dor aguda da traição. É algo mais frio, mais nítido. Uma certeza tranquila. Desta vez, murmuro para as paredes vazias, não serei eu quem consertará o que eles quebraram. Pego o telefone, abro o Instagram. Com precisão cirúrgica deixo de seguir minha irmã. Depois minha mãe. Meu pai. Primos. Cada toque na tela parece soltar um fardo que carrego há décadas. Não é vingança. É uma escolha. Um limite. A última luz dourada se apaga da janela, mergulhando a sala na penumbra. Não me movimento para acender as lâmpadas. Fico ali no escuro crescente, sentindo um alívio que não conhecia há anos. Pela primeira vez na vida, não corro para remendar os cacos da minha família. E o silêncio que se instala não é vazio, é liberdade. Os pneus do meu carro rangem sobre a brita da entrada da casa vitoriana dos meus pais em Boulder. O sol da manhã se reflete nos vitrais acima da porta, jogando fragmento de vermelho e âmbar na varanda. A casa está imponente com seus detalhes em rendado de madeira e beirais elegantes, tão familiar quanto o meu próprio rosto no espelho. Aperto o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. 3 dias desde que descobri os preparativos do casamento de Nila. 3 dias de ligações ignoradas, exceto as da minha mãe, cujas mensagens de voz ficam cada vez mais teatrais. A figura encurvada do meu pai aparece na porta da garagem. Héctor Alvarez, eterno refém de seus projetos. Hoje é um Mustang de 1967, o mesmo que ele restaura desde que eu estava no ensino médio. Ele se endireita ao me ver, enxugando as mãos sujas de graxa em um pano gasto. Seus olhos saltam entre a casa e eu. Não acena. Desligo o motor, saio do carro. O calor de junho gruda na pele. Débora. Sua voz é rouca, como se tivesse engolido palavras demais. Ele recua para o fundo da garagem. Sua mãe está dentro. É claro que está. E é claro que ele não vai ficar ao lado dela para essa conversa. Algumas coisas nunca mudam. A porta de tela rende ao entrar. O cheiro de canela e café me envolve, o escudo emocional da minha mãe. Ela surge no batente da cozinha, o rosto composto em uma máscara de preocupação cuidadosa. Débora, ia justamente te ligar. Cíntia. Cíntia, rainha dos momentos oportunamente calculados. Café? Preparei aquele bolo de café que você adora. Não quero café. Permaneço plantada na entrada, as mãos enfiadas nos bolsos como se isso pudesse me ancorar ao chão. Quero saber por que não fui convidada para o casamento da Nila. O sorriso da minha mãe vacila, desmonta e se recompõe em segundos, um exercício de controle que ela aperfeiçoou ao longo dos anos. Ah, querida, é complicado. Você tem estado tão ocupada com a sua carreira. Não. A palavra corta o ar como uma lâmina, secando suas desculpas no ato. Isso não é uma razão. Ela se ocupa com a cafeteira, ganhando tempo enquanto as mãos tremem ao servir o líquido escuro em 2 xícaras. A porcelana tilinta contra o balcão. A Nila tinha medo de que você não aprovasse o Travis. Você pode ser intimidante. Intimidante? Repito, a ironia queimando na garganta. Por que fiz perguntas quando ela o apresentou depois de 3 semanas de namoro? Por que quis saber se ele tinha antecedentes criminais antes de deixá-la levar as crianças para a casa dele? Ele valoriza a família Débora, minha mãe insiste, deslizando as xícaras sobre o balcão como se fossem peças de um tabuleiro. Você sempre foi tão independente. A porta da garagem rende novamente. Meu pai entra, os olhos cravados no chão de madeira como se ali estivesse escrito o roteiro da sua vida. Não complique as coisas mais do que já estão, murmura, a voz arrastada como um peso. Mais difíceis para quem? Pergunto, o peito queimando. Para Nila. Para o Travis. Ou para vocês dois, que sempre arrumaram desculpas para ela. Minha mãe pisca, rápidas lágrimas brotando nos olhos, lágrimas de prática de desempenho. Isso não é justo. Justo?
A palavra explode de mim, carregada de anos engasgados. Foi justo quando eu assinei aquele empréstimo de $22.000 para o café dela? Quando paguei cada centavo depois que ela abandonou o negócio 9 meses depois? Ela tinha as crianças para criar, meu pai intervém, finalmente levantando os olhos. Depois que o Eric foi embora. O Eric foi embora há 4 anos, corto, avançando um passo em direção a eles. O fiasco do café foi ano passado. E enquanto eu quitava as parcelas, ela postava fotos de férias em Sedona. Ser mãe solteira não é fácil, minha mãe sussurra, como se isso fosse uma revelação. E o Travis dá estabilidade e meu pai completa, a voz ganhando firmeza na defesa de sempre. Ele tem um bom emprego em vendas farmacêuticas. Pode proporcionar segurança. Então é isso. Ela encontrou seu salva-vidas, e agora sou eu a embaraçosa. O Travis disse que não me quer lá, não foi? Pergunto, embora já saiba a resposta. O silêncio deles é a confirmação. Ele acha que eu não me importo com a família. Rio, um som áspero que rasga o ar aconchegante da cozinha. Rico, vindo de um homem que a conhece há 7 meses. Por favor, tente entender, minha mãe estende a mão para meu braço, mas recuo. Esse casamento significa tudo para ela. Depois do café, depois do Eric ter deixado as crianças. Sempre as crianças como escudo, interrompo, a voz baixa e cortante. Emma de 8 anos e Lucas de 6, servindo de desculpa para cada decisão ruim que a Nila toma. E eu, 8, repito, como se a idade deles pudesse medir o que me foi tirado. O que eu mereço depois de pagar as dívidas dela? Depois de babar as crianças todo final de semana que ela tinha um encontro? Depois de ouvir seus choros às 2 da manhã por meses porque o Eric a traiu? Você sempre foi a forte, minha mãe diz, como se fosse um elogio. A responsável completo, amarga. A caixa eletrônico da família. A terapeuta de graça. A babá de emergência. Nunca a irmã que valia a pena incluir. Viro-me para a porta, de repente exausta. O peso das expectativas deles, das manipulações, parece mais pesado do que as vigas de carvalho que instalei na casa burra não ontem. Débora, por favor, minha mãe me segue, a voz trêmula. Somos família. Família? Paro no limiar, a palavra ecoando como uma piada de mau gosto. É isso que somos. Meu pai dá um passo à frente. Para onde você vai? Para longe daqui, respondo, simples. Se a Nila quer um casamento perfeito, que tenha. Sem mim. Deixo-os parados na porta, os rostos pintados de confusão genuína, como se não pudessem compreender que desta vez, não vou absorver o golpe. 20 minutos depois, deslizo em uma cabine no Copper Kettle, o café onde a Jenna trabalha. Ela me vê e traz um latte sem perguntar, sentando-se à minha frente com a familiaridade de quem conhece o mapa das minhas tempestades. Tá tão ruim assim? Pergunta, já sabendo a resposta. Pior. Envolvo as mãos em torno da xícara quente, como se o calor pudesse dissolver a raiva. O Travis acha que eu não me importo com a família. Por isso não fui convidada. Travis Jenna bufa, como se o nome fosse um insulto. O cara que conhece sua irmã há 5 minutos acha que tem autoridade para decidir quem se importa com família. Aparentemente. Ela olha ao redor antes de puxar o celular, deslizando sobre a mesa. Falando nele. A Kelly tirou essas ontem à noite no lounge do centro. As fotos mostram Travis com o braço enrolado em uma loira que definitivamente não é minha irmã. Ri em cabeças próximas. Na última imagem, seus lábios pressionam o pescoço dela. Meu estômago se contrai não de surpresa, mas de uma confirmação azeda. Quando foi isso? Ontem, por volta das 11, Jenna observa minha reação. E aí? O que você vai fazer com essa informação? Nada. Ela pisca, confusa. Nada? Débora, você tem que contar para a Nila. Para seus pais. Impedir esse casamento antes que ela se case com um traidor. O velho eu teria feito exatamente isso. Teria corrido para salvar a Nila dela mesma. Teria absorvido sua fúria quando, inevitavelmente, ela tirasse a mensagem de volta em mim. Não digo, e a palavra soa estranha, mas certa. Dessa vez, deixa a verdade se revelar sozinha. Tomo um gole do latte já frio. Não fui convidada para o casamento. Não é problema meu interferir. Jenna me estudou do outro lado da mesa. Isso não é você. Talvez devesse ser. A realização se acomoda no peito não com culpa, mas com uma certeza gelada. Passei a vida consertando os estragos da Nila. Veja onde isso me levou. Excluída do casamento dela, Jenna admite, como se lesse meus pensamentos. Exatamente. Endireita os ombros. Que o Travis seja o Travis. Que a Nila faça suas escolhas. Acabou a época de eu ser a rede de segurança dessa família. E se ela se casar com ele? Então que se case. As palavras deveriam doer mais. Mas não doem.
Não posso salvar quem não quer ser salva. Pela primeira vez na vida, não corro para evitar o desastre que se aproxima da minha família. O desconforto da inação pesa no estômago. Mas por baixo dele corre uma corrente de algo desconhecido. Alívio. Sirvo-me uma taça de Cabernet e me acomodo na janela, a linha do horizonte de Denver cintilando contra a noite. Meu celular está virado na mesa de centro, deliberadamente mudo. 3 semanas se passaram desde que descobri minha exclusão do casamento da Nila. E hoje é o grande dia, na mansão Ridgewood. Ridgewood, até o nome pinga dinheiro velho e exclusividade. Segundo as informações da Jenna, minha mãe passou semanas arrumando rosas brancas e detalhes dourados pela propriedade histórica. 150 convidados. Imprensa local cobrindo a união do prominente engenheiro Travis Reed com minha irmã, a eterna donzela em perigo. Tomo um gole lento, saboreando as camadas do vinho. Pela 10ª vez hoje, resisto à tentação de checar as redes sociais. Que bem faria? Em vez disso, pego minha edição surrada de Ética da Restauração em Arquitetura Histórica. O trabalho sempre me centra, mas meu celular vibra sacudindo a madeira, e novamente. E de novo. Algo no ritmo persistente faz meus dentes rangem. Deixo o livro de lado e pego o aparelho. 27 notificações. Todas nos últimos 4 minutos. Meu polegar paira sobre a tela. Uma parte de mim quer desligá-lo, terminar meu vinho em paz. Mas o velho instinto, aquele reflexo responsável, me faz deslizar o dedo. Um vídeo preenche a tela. Imagens trêmulas da grande sala de baile do Ridgewood. Rosas brancas por toda parte, exatamente como Jenna descreveu. Convidados em trajes formais aglomerados nas paredes. E no centro, Nila e Travis. Minha irmã, vestida de branco, os olhos brilhando com lágrimas que podem ser de felicidade ou de pânico. E Travis com seu sorriso de comercial de pasta de dentes, segurando as mãos dela como se fossem troféus. Até que a câmera treme e algo muda. A música para. Um grito agudo corta o ar. E então, você é um mentiroso. A voz de Nila estala, alta o suficiente para ecoar pelo salão. Travis recua, as mãos levantadas em um gesto de falsa inocência. Nila, querida, o que está acontecendo? Mas ela não está olhando para ele. Está olhando para a tela de um celular que alguém projetou na parede atrás deles. E ali, amplificado em alta definição, está Travis. Com a mesma loira das fotos da Jenna. Os lábios colados ao pescoço dela. O salão explode em murmúrios. Minha mãe leva as mãos ao rosto. Meu pai parece prestes a desabar. E Nila arremessa o buquê direto no peito dele. O vídeo termina. Eu me recosto na cadeira, o vinho intocado. Finalmente a verdade se revelou sozinha. E pela primeira vez, não fui eu quem segurou as pontas. As lágrimas de Nila sulcam a máscara pelo rosto, seu vestido branco impecável amassado entre os dedos enquanto ela grita palavras incompreensíveis. Travis a domina com sua altura, o paletó do smoking desabotoado, a gravata torta. Seu rosto se contorce em fúria pura. Você sabia que eu estava com alguém? Berra ele, a voz quebrando pelo alto-falante do meu celular. Você me armou uma cilada. Nila se joga contra ele, empurrando seu peito com força. Todo mundo sabia. Você não foi exatamente discreto. E então acontece. O braço de Travis corta o ar, a palma aberta atingindo a bochecha da minha irmã com um estalo que ecoa pelo salão. Um coro de exclamações explode entre os convidados. A câmera treme violentamente, como se quem filmava tivesse levado um susto físico. Meu Deus, sussurro, os dedos pressionados contra os lábios. O vídeo termina. Meus dedos voam pela tela, reunindo fragmentos do caos que se seguiu. Jenna, Débora, estão vendo isso? Marcos, acabei de ver o desastre Reed Alvarez no Instagram. Senhora Henderson, vizinha, querida, sua família está no noticiário. Canal 9. Mudo para o aplicativo de notícias locais. Lá está em destaque. Casamento da alta sociedade termina em acusação de agressão. A mesma cena, agora de outro ângulo. Entre os corpos em movimento, vejo o rosto horrorizado da minha mãe ao fundo. Meu pai tentando se aproximar, contido por 2 homens. A voz da âncora cortando o ar. A polícia foi chamada à propriedade Ridgewood nesta noite após o noivo, Travis Reed, supostamente agredir a noiva Nila Alvarez durante uma discussão acalorada sobre alegações de infidelidade. Desligo o celular com um gesto brusco, jogando-o no sofá ao meu lado. Meu pulso lateja na garganta. Uma parte de mim, uma parte feia que prefiro não reconhecer, sente um alívio doentio. Mas ele é rapidamente engolido pela preocupação genuína. Não importa nossas divergências, ver minha irmã ser agredida no que deveria ser o dia mais feliz da vida dela me revira o estômago.
Esvazio a taça de vinho, encho outra e espero pelo que sei que virá. O telefone toca às 23h47. O nome da minha mãe pisca na tela. Deixo tocar 4 vezes, respirando fundo antes de atender. Mom. Do outro lado, só choro. Débora. Sua voz está fina, à beira do colapso. Sua irmã está machucada. Por favor, venha. Fecho os olhos. As palavras que repeti 1000 vezes na vida já estão na ponta da língua. Já estou indo. Vou consertar. Vou ajudar. Mas algo me trava. A lembrança de rolar pelas fotos do casamento que não eram para os meus olhos. Os anos apanhando os cacos de Nila. O dinheiro que ainda estou pagando. Os convites que nunca chegaram. Eu não fui convidada, Mom. Digo baixa. Aparecer agora só vai piorar as coisas. O silêncio entre nós é tão denso que ouço o ar engasgar na garganta dela. Mas ela precisa de você. Não, corrijo, suave. Ela precisava do Travis. Precisava de segurança, de status, de um casamento de contos de fadas. O que ela precisava de mim era minha ausência. Isso não é justo, Débora. Não é mesmo. Giro o vinho no copo, observando os reflexos das luzes da cidade dançarem no líquido. Também não foi justo me excluir. Mais silêncio. Quase consigo ver seu rosto, os cálculos por trás dos olhos, buscando a alavanca que sempre funcionou antes. A culpa, o dever familiar. A certeza de que a Débora vai resolver. Sinto muito pelo que aconteceu, acrescento a voz mais macia. Ninguém merece isso. Mas desta vez eu não sou a solução. A ligação termina sem mais uma palavra. Encaro o telefone, sentindo algo se rearranjar dentro de mim. Pela primeira vez na vida, recusei me jogar no meio de um incêndio familiar. A falta de pânico me surpreende. Durmo melhor aquela noite do que nos últimos anos. Na noite seguinte, Jenna chega com comida tailandesa do restaurante da 17ª Rua. Comemos na ilha da cozinha, a TV no mute exibindo flashes do desastre do casamento. Você está bem? Pergunta ela, enrolando o macarrão no garfo. É muita coisa. Surpreendentemente sim. Admito, embora os vizinhos me olhem com pena quando pego a correspondência. A senhora Henderson perguntou se você precisava de algo quando eu estava estacionando. Claro que perguntou. Jenna ri. Ela me trouxe pão de banana hoje de manhã. A linguagem universal do conforto em crises. Seu sorriso some. Sua mãe ligou de novo? Ontem à noite. Não fui. As sobrancelhas de Jenna disparam. Sério? Isso é novo. Está atrasado, corrijo. Depois do jantar, Marcos manda mensagem. Outro desenvolvimento incomum na minha vida normalmente quieta. Meu colega se tornou uma fonte inesperada de perspectiva. Ele entende o que é ser a ovelha negra da família. Vi mais imagens no noticiário. Você está bem? Escreve. Melhor do que imaginei, respondo. Bom, algumas famílias só valorizam você quando precisam que conserte algo. Confie em mim, eu sei. Suas palavras se acomodam em mim como uma verdade inconveniente. Ainda estou refletindo sobre elas quando um bater na porta soa pouco depois das 21 horas. Pelo olho mágico vejo meu pai, ensopado pela chuva repentina, parado na varanda sem guarda-chuva. Água escorre dos fios prateados para o rosto marcado. Parece 10 anos mais velho do que da última vez que o vi. Débora chama, a voz abafada pela porta. Por favor, preciso falar com você. Encosto a testa na madeira fria, sentindo a vibração das batidas na pele. É sobre a casa, acrescenta, a desesperança rachando sua voz. O banco está ameaçando executar a hipoteca. Minha mão congela na maçaneta. Execução? Meus pais são donos daquela casa vitoriana há 35 anos. Uma parte de mim quer fingir que não estou. Deixá-lo na chuva, provar o gosto do abandono. Mas seus ombros caídos, a água escorrendo pela roupa, puxam algo profundo, enraizado. Com um suspiro giro a chave e abro a porta. Você tem 10 minutos, digo afastando-me. E isso não é sobre a Nila. Ele entra formando uma poça aos seus pés, e balança a cabeça. É pior do que isso, murmura, tirando um envelope grosso de dentro do paletó. Muito pior. Ao fechar a porta atrás dele, um arrepio me percorre que não tem nada a ver com a chuva. Enquanto ele se seca, incha a chaleira elétrica. Algumas conversas pedem bebidas quentes. Minhas mãos tremem levemente ao pegar 2 xícaras no armário, antecipando qual novo abismo familiar ele trouxe até minha soleira. Quando volta parece menor, diminuído. Segura um envelope amarelado, amassado e úmido nas bordas. Temos usado seu dinheiro para outra coisa, solta, sem rodeios. A chaleira apita. Despejo água sobre os saquinhos de chá, ganhando tempo para absorver suas palavras. Que dinheiro? As transferências mensais. Para a casa.
Há 4 anos, meus pais juraram estar com dificuldades para pagar a hipoteca. Desde então envio R$ 1.100 todo mês. Para a hipoteca, repito devagar. Foi o que me disseram. Não exatamente. Ele desliza o envelope sobre a mesa de jantar. Era para um empréstimo. Uma linha de crédito com garantia de imóvel. Abro o envelope, espalhando os papéis sobre a madeira polida, extratos bancários, documentos de empréstimo, notificações de execução iminente. Meus olhos param-no. Linhas profundas em seu rosto não são apenas marcas do tempo, são sulcos cavados por anos de mentiras, de escolhas que o corroeram por dentro enquanto sorria para o mundo. Aquele homem que me ensinou a diferenciar um azulejo original de uma réplica barata, que passava horas explicando como a umidade silenciosa destrói alicerces, agora se curva sob o peso de sua própria estrutura ruída. O terreno lateral? Minha voz não tremula. Aquele que você sempre disse que seria meu, quando eu tivesse condições de construir. Minha herança, meu futuro? Ele assente, os olhos úmidos fixos nas próprias mãos. Mãos que já seguraram martelos, que assinaram contratos, que afagaram minha cabeça quando criança prometendo que nunca me deixariam na mão. Foi hipotecado no ano passado. O banco já tem os papéis. Um riso seco escapa de mim, sem humor, sem ar. Claro que tem. Porque quando se constrói uma vida sobre areia movediça, até as últimas tábuas de salvação afundam. Então não há terreno. Não há casa. Meus dedos deslizam sobre a pilha de documentos, parando no laudo de avaliação. Só dívidas. E uma família que não sabe o significado da palavra honra. A Rosa se levanta silenciosa e coloca uma xícara de café na minha frente. O vapor sobe em espirais trêmulas, como se até o ar estivesse hesitando em tocar naquela mesa. Débora, minha mãe rompe o silêncio, a voz um fio de seda desgastado pelo tempo. Nós sobreviveremos. Sempre damos um jeito. Sobreviver? Repito, virando a página do relatório do banco. Vocês não estão sobrevivendo, mãe. Vocês estão afundando e arrastando todo mundo junto. Meus olhos encontram os de Nila, ainda pálida, ainda tremendo, incluindo seus netos. Ela recua como se eu a tivesse golpeado. Bom, que doa, que arda. Porque o fogo que consome agora é apenas uma fração do que eu senti ao descobrir que cada centavo que enviei, cada noite em claro revisando projetos para pagar aquela hipoteca, foi para bancar o capricho de um homem que quebra ossos e o ego de uma irmã que nunca soube dizer não. Eu quero 2 coisas, digo, alisando as páginas como se fossem plantas de um edifício prestes a desabar. Primeiro, os documentos da transferência do terreno hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Meu dedo bate no relógio de parede, um antiquário que herdei da avó, antes que esse ponteiro complete outra volta. Dede acena, já tirando o celular do bolso. Cíntia abre a boca, mas fecha os papéis com um estalo. Segundo, continuo mais baixa, mais letal, Nila vai assinar uma declaração juramentada detalhando como foi coagida a participar dessa farsa. Com data, horário e o nome do gerente do banco que convenientemente ignorou as leis. Sorriu sem dentes. Por que, mãe, se você acha que eu não tenho contatos no Federal Housing Finance Agency depois de uma década restaurando propriedades históricas, você não me conhece tão bem quanto imagina. O silêncio que se segue é tão denso que poderia ser cortado com a faca de prata que herdei da bisavó, outro objeto de valor familiar que, ironicamente, ainda está intacto. Você não faria isso, Cíntia sibilou, mas sua voz falha. Ela sabe que eu faria. Já fiz, respondo, deslizando meu telefone sobre a mesa. A tela mostra um e-mail aberto com o assunto, denúncia de fraude hipotecária, caso #2024, ALV 789. A única questão agora é se vocês vão cooperar, ou se vão explicar para um juiz federal porque uma assinatura falsificada vale mais do que a filha que pagou suas contas por anos. Dede fecha os olhos. Quando os abre, há algo novo neles, não medo, não vergonha, mas uma espécie de alívio torcido, como se finalmente pudesse respirar depois de anos debaixo d'água. Nós assinamos, ele diz. Tudo. Cíntia se levanta tão rápido que a cadeira rende. Seus olhos são facas. Você está destruindo esta família. Não, digo, pegando a caneta que usei para assinar meus primeiros contratos, aos 18 anos, confiante de que aqueles que me criaram jamais me trairiam. Vocês já fizeram isso sozinhos. Assino o primeiro documento com um floreio. Eu só estou limpando os escombros. O peso das expectativas alheias se dissolver como açúcar na chuva. O relógio do meu avô lateja contra meu pulso, seu tic-tac um lembrete de que o tempo não se perde, apenas se transforma. A mesma mão que assinou papéis para desatar laços agora gira a chave de um futuro que, pela primeira vez, é só meu.
Não há mais contas para pagar que não sejam minhas, nem dívidas emocionais disfarçadas de amor. A casa que resta, esta casa de linhas retas e madeira recuperada, não é um refúgio, mas uma declaração. Aqui as paredes não guardam segredos, e as janelas não são grades, mas portais para um horizonte que finalmente me pertence. Quando o sol se põe, pingando ouro sobre as Flatirons, eu fecho o jornal. Não preciso escrever mais. As palavras já estão em mim, gravadas não em tinta, mas em ossos que não se dobram tão facilmente quanto antes. O cheque no bolso, os nomes nos documentos, a ausência de culpas no espelho, tudo isso é prova de que a justiça não precisa de gritos. Às vezes, basta o silêncio de quem não negocia mais sua dignidade. Dentro de casa, o aroma do café da manhã ainda paira no ar, misturado ao cheiro de cera de abelha que usei para tratar a mesa da cozinha. Passo os dedos pela superfície lisa, lembrando como era antes. Áspera, cheia de farpas, um perigo disfarçado de apoio. Assim eram as promessas deles. Assim era o amor que me ensinaram a chamar de família. Meu telefone vibra de novo. Dessa vez, é uma notificação do banco. Os depósitos para Emma e Lucas foram confirmados. Sorrio sem amargura. Não é vingança. É apenas o futuro limpo, sem hipotecas morais, sem juros de culpa. Se Nila um dia entender que a verdadeira herança não são contas bancárias, mas a capacidade de dizer basta, então talvez tenhamos, ambas, ganhado mais do que perdemos. Fora, a chuva parou. O ar está fresco, lavado, como se o mundo também tivesse assinado seu próprio acordo de paz. Respiro fundo. Não há mais nada a provar, nada a reclamar. Apenas isto, uma mulher, sua casa, seu nome inteiros pela primeira vez. E o tic-tac constante do relógio no meu pulso, marcando não o tempo que se foi, mas o que finalmente começou.